Mônica Edo, Cá estamos. como é que você conheceu o paraquedismo? Ai, que história, hein? É longa. Você sabe que esse ano vão ser 40 anos. Nossa, como o tempo passa. Sim, 2 de novembro de 2018, 40 anos do meu primeiro salto. Que beleza. Ah, eu sempre gostei de todos os esportes, natação, tênis, vôlei. Aí o irmão de uma amiga minha, que você sabe quem é, começou a fazer paraquedismo. E ele falou aquela palavrinha mágica, aquela sentença mágica: mulher não pode saltar. Olha que machismo, hein? Então aí a gente foi atrás disso. Uma vez ele levou o pessoal na casa dele e tinha umas meninas, a gente perguntou se elas iam saltar. E ele falou: não, elas não vão saltar, são namoradas de paraquedistas, mas elas não saltam. Aí a gente falou: como assim? Mas a gente não podia nem participar do evento que ele estava fazendo lá com os paraquedistas. Aí uma hora elas foram no banheiro e a gente interceptou e perguntou: mas e aí, vocês são namorados ou vocês saltam? Não, a gente salta. Então aí... E quem era essa pessoa? Patrícia, né? Eu e a Patrícia. Patrícia o quê? E quem falou que a gente não podia saltar? O Rubão, lógico. Rubens Barbosa. Rubens e Barbosa. Patrícia Barbosa. Exatamente. Foi aí que tudo começou. Que beleza. E aí, quem foi o seu instrutor, sua instrutora? O Albino. O Albino foi nosso instrutor e naquela época era... Ai, como é que chamava? Nossa, nem O curso lembro. foi dado onde? Aqui em Campinas. Ah, ok. Aqui em Campinas. E o seu primeiro salto? Foi em Boituva. Olha só. Foi em Boituva. No Macacão Largo. 1978, Isso. foi um encontro histórico, foi o primeiro encontro que teve no Brasil de trabalho relativo. Exatamente, foi em Finados. Que beleza! Você saltou junto com a Patrícia? Nós subimos, acho que o avião era do Belo, não lembro se era, acho que era a ZB ou a FU, não lembro direitinho qual o prefixo do avião. E eu saltei primeiro e a Paty depois. Ai, que E o beleza! instrutor, o Albino. Mesmo dia, então? No mesmo dia. Choveu, mas e a gente ia saltar no dia anterior, que era no dia 2, mas estava chovendo muito e no dia seguinte abriu um solão. Aí lá fomos nós. E uma amizade que dura décadas. 40, não, mais, né? Porque a gente se conhece desde os 5, 6 anos. Nossa! Aí a gente tinha 16. Que história bonita, né? É verdade. E daí você se inscreveu em qual clube? Pô, Fifi, você faz umas perguntas difíceis, hein? Porque aqui em Campinas tinha mais de um clube? Ah, não, verdade, era daqui de Campinas. Eu não lembro como é que era o nome do... Eu acho que era Clube de Paraquedismo de Campinas. O clube CPC, né? Acho que era CPC, acho que era isso daí mesmo. E aí vocês continuaram saltando regularmente? Naquela época era bem complicado, né? Porque, bom, você sabe, né? Aqueles paraquedas que a gente saltava era refúgio do refúgio, né? O seu primeiro salto foi com qual paraquedas? Foi com o T10. Ok. Com o T10. Aí depois a gente foi saltar com o TU. Aí no meu 9º salto, ou 10º salto, que eu acho que foi o primeiro livre, eu me machuquei. Mas aí depois de menos de um ano eu voltei a saltar de novo. Aí chegou uma hora eu falei: não, tá muito lenta a progressão aqui. Aí eu fui pra Zephyr Hills. Que chique. Aí eu fiz vários saltos lá. Que beleza. Aproveitei e aí a progressão lá era muito mais rápida, né? Mas nessa época não tinha quadrado, não tinha nada aqui, a gente estava longe disso. Mas lá eu fiz os primeiros saltos com Papillon, PC. Você lembra o ano? Foi no começo dos anos 80? Sim. O O primeiro salto foi em 78, isso daí deve ter sido em 79, 80. Porque eu me lembro de você em Zephyr Hills em 1981, durante o Mundial. Ou não foi durante o Mundial? Será? Pode ser. Pode ser. Então foi 81. Olha só, Vivi, você lembra mais do que eu. Você está estudando Em tudo, 1983, aí não vai, hein? em 1983,
se não me engano, você foi a primeira mulher brasileira a ser campeã de uma prova de trabalho relativo. Nossa, Fifi, você vai ter que achar isso aí que eu não sei. Você não foi campeã brasileira de velocidade 10? Ah, é, a gente fez um Velocidade 10. E eu tive a honra de participar da sua equipe. Nossa, Fifi, é verdade. E não, que eu saiba, não houve nenhuma mulher campeã brasileira até aquela época. Você foi a primeira. Ah, Fifi, eu nunca dei bola pra essas coisas. Mas é um fato histórico. Olha só, eu não lembrava disso. Tão poucas mulheres em relação aos homens que saltavam Aham. e que tinham um nível técnico, porque muitas mulheres saltavam, mas não tinham um Aham. nível técnico suficiente para ser uma campeã brasileira. E você foi a primeira. Nossa, vocês lembram mais do que eu. O Gouveia outro dia também lembrou, contando pra mim. Nossa, eu lembro do seu... Gouveia é o O Laerte. Laerte Gouveia. Laerte Gouveia. Ah, eu lembro do seu, sei lá, milésimo salto. Eu falei, e daí? Eu nem lembrava do milésimo. Não, a gente organizou, você não lembra? Foi aquele salto que participou, não sei quem, não sei quem. Eu falei, nossa, Gouveia, você lembra do meu milésimo salto e eu não. Ai, Gouveia, eu curto o momento e acabo não me preocupando. Os números não pesam tanto, né? Não, nunca dei bola para números. Mas agora que você falou, eu lembro desse Pois Velocidade é, você 10. tem que se orgulhar disso. Puxa, que barato, viu? Porque você abriu caminho para outras mulheres, que hoje tem muitas mulheres com altíssimo nível técnico, né? Mas, pelo que eu sei da história, eu sei um pouquinho, você foi a primeira. Puxa, que legal. Não, eu lembro de um salto que a gente fez, que foi um de 20. É. Tinham poucas formações, né? Foi um de 20 que a gente fez, acho que em São José dos Campos. Ai, eu lembro que eu era a última a fechar a responsa de você fechar aquela de 20, mas não lembro o ano que foi, mas era uma formação que era importante. Certo. Na época. Esse eu lembro até. Mas do Velocidade 10 também, agora que você falou, veio Foi à uma cabeça, delícia, assim. porque nós saltávamos de helicóptero, né? De Super Pumar. Então, foi muito bonito. Olha só, hein? Que ano foi isso? Agora você vai ter que me falar. 1983, Nossa. em Três Corações, Minas Gerais. Olha. 5º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo. Foi muito gostoso aquele Uma evento. delícia. É, a gente tinha uma equipe, acho que era a Paty, eu, o Raposo e o Zé Maria. Ah, ok. Zé Maria Trepar Casas. Exatamente. Olha, quanta Beleza, história, quanta história. E aí você continuou saltando Sempre. e quando que apareceu o caroseiro na sua vida? É, foi logo em seguida. Porque foi um 83. marco na sua vida, né? Sim, foi 83. Foi 83. Porque além do paraquedismo, você começou a se interessar pela aviação também, né? Sim. No começo, a gente continuou mais no paraquedismo, porque ele, como piloto, ele começou a saltar. Ah, Porque o paraquedista é uma tribo, né? Sem dúvida. Nessa época, o assunto era só esse. eram se todos falava uma só assim, grande família, né? Quem não estava nesse assunto era um ET pra Isso, gente. exatamente. O papo era sempre esse. Então, eu acho que nessa época, quando ele começou a saltar também, o grupo era todo em cima do paraquedismo, lá em Lençóis, em Boituva, era tudo em cima do paraquedismo. Aham. E depois a gente começou, lembra, fazer aquela história de demonstrações, que você participou também. Sim. Aham. Você participou também, aí começou com o beat, a gente saltando com o beat, fazendo demonstrações. E a gente viu que era uma maneira de a gente custear o que a gente era apaixonado. Era... Tanto Nem trabalho, era um prazer remunerado, né? Exatamente. Que é o ideal de todo paraquedista é poder viver de paraquedismo, Sim, né? sem dúvida. Até aí você não pilotava. Não. Eu comecei a pilotar, acho que no começo a gente fez bem paraquedismo só. Aham. E o Carlos estava mais no paraquedismo Isso. também. Eu comecei a pilotar em 90. Eu tirei o meu brevet em 1990. Ah, ok. E quando a gente foi morar em Joinville. Que aí eu falei, não, eu gosto também de voar. Aham. Eu acho gostoso também, né? Então foi lá em Joinville. Ah, ok. Que eu tinha um aviãozinho que era um Beagle. Um Beagle Era uma- Pup, um uma aviãozinho gracinha, pequeno, né? que é um avião inglês, Aham. mas muito divertido. E aproveitei muito, porque a gente morando lá, eu vinha visitar meus pais aqui em Campinas, Ah, ok. ia para São Paulo, então me deu uma mobilidade super interessante. Você poder ir e vir, foi bem gostoso. Aham.
E aí você, com o tempo, você começou a se dedicar mais à aviação do que ao paraquedismo. Ah, mas nunca abandonei o paraquedismo. Aham. Não. Das demonstrações, a maior parte das demonstrações, eu participei como paraquedista Ah, mesmo. ok. Aham. Mas sempre organizando tudo, mas mais saltando mesmo. Sei. Aham. Mas aí depois chegou uma época, falei, depois que a gente vendeu o Beagle para comprar esse hangar aqui, eu voei também um outro avião que a gente tinha para lançar paraquedistas, que era um Cessna 206. Ah, ok. Aí depois eu fiquei sem avião para voar, a gente vendeu aquele avião também, acho que foi pro Renner até. Aham. Falei, e agora? Eu preciso voar alguma outra coisa. Aí só tinha o TP para voar. No começo o Carlos foi meio, opa, não, esse não é avião para mulher também. Mas o Gouveia, o Laerte, me deu a maior força também, foi meu instrutor. Que beleza. E aí eu comecei a voar também. Existe alguma mulher hoje no Brasil que voa T6? Não, no Brasil não. Que beleza, Mas tá tem, vendo? no mundo Uma tem. pioneira. Mas também, né? Tendo o avião à disposição. Sim, mas o mérito é seu porque É verdade. né, você aproveitou a oportunidade. Sim. Que maravilha. Não, e curto muito, adoro voar, mas Aham. não vou deixar nunca de saltar. Que maravilha. Faço os dois. Aham. Muito bem. Muitíssimo obrigado por contar essa breve história da sua carreira. E você foi uma pioneira em muitas partes do nosso esporte. Te parabenizo por isso também. Fifi, você é que é especial em manter essa história viva para todo mundo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os paraquedistas que estão vindo aí, que não têm ideia de onde começou. E realmente a gente começou lá atrás. Olha, sinceramente, não foi fácil. Mas Hoje em vivemos uma dia- época de ouro que a gente chama de paraquedismo romântico, em que tudo era difícil, mas muito prazeroso também, né? Sim. E Ir para éramos- Boituva era uma coisa maravilhosa. E éramos uma grande família. Mas você está de parabéns e mantém isso vivo. Obrigado, querida. Obrigado.